Olá, muito boa noite a todos. Começa agora a 18ª edição do programa A Verdade 2013. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso debate hoje é a respeito, novamente, da redução da maioridade penal. Segundo programa falando sobre esse tema. Fique atento, o programa A Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa por meio do telefone 3486-1721. Você tem a oportunidade de expor seu comentário ou sua pergunta. Além de você que participa aí de casa, participam aqui no estúdio Renato Roseno, ele é advogado, consultor em direitos humanos. Participa também Daniel Oliveira, deputado estadual pelo PMDB, presidente da Juventude do PMDB e do Comitê de Acompanhamento das Ações Relativas à Copa de 2014. Participa também Aurilene Vidal. Aurilene é articuladora institucional da Pastoral do Menor e membro da coordenação colegiada do Fórum de Defesa e Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes. Além, claro, do nosso comentarista, o empresário Irã Ribeiro. Senhores, Aurilene, muito boa noite, prazer recebê-los. Nós vamos começar essa verdade vendo uma matéria sobre uma das vertentes propostas para a redução da maioridade penal, que é o endurecimento do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Confira. Crimes praticados por jovens são cada vez mais frequentes e comuns, mas mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente será a solução? A ideia do projeto que vai ser apresentado no Congresso Nacional pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é que ao completar 18 anos, o menor infrator cumpra o restante da pena em uma unidade prisional normal. É um clamor da sociedade. A sociedade quer essa mudança. Entretanto, ela vai de encontro ao sistema jurídico nacional. Atualmente, a Constituição protege o menor de 18 anos de uma maneira muito clara, muito veemente. E essa mudança, essa alteração seria inconstitucional. Para a assessora jurídica do SEDECA, mais punição não é a melhor estratégia e não resolve o problema. A maioria dos encarcerados hoje são jovens, de fato, já, né, adolescentes. Saem do sistema socioeducativo e também estão no sistema prisional. Ou seja, o que a gente quer é encarcerar mais os nossos jovens, ou a gente quer, de fato, garantir direitos para que também seja uma sociedade com mais garantias de direito, com menos violência. Nas ruas, a população concorda com as mudanças propostas pelo governador de São Paulo. Eu concordo que a lei deve ser mais rigorosa, só assim evita as impunidades. Se eles não pagarem pelo que eles estão fazendo hoje, a tendência é eles fazerem cada vez mais. Outra discussão é com relação à redução da maioridade penal. Algumas pessoas defendem que aos 18 anos, o adolescente já não é mais criança há muito tempo, que aos 16 anos já é apto para trabalhar e, inclusive, escolher seus governantes. O que a gente é contrário é pensar formas de punição, de mais punições, né? E de também, a partir disso, criar estigmas contra a juventude, o que acaba não garantindo direitos, pelo contrário, viola ainda mais esses direitos. Ok. Bom, além dessa proposta aí de aumentar o tempo em que o menor fica apreendido, a proposta do senador Álvaro Dias reduz simplesmente para 15 anos a maioridade penal. E recentemente no Twitter, o deputado Onyx Lorenzoni citou emancipação penal independente da idade, a depender do agravo do crime. Queria saber, portanto, o posicionamento de cada um, a começar pela Aurilene. Muito boa noite. Boa noite. Acho que é importantíssimo nós estarmos fazendo um debate desse, até para ajudar a sociedade a compreender melhor essa discussão. Eu faço parte de uma instituição, que é a Pastoral do Menor, que é ligada à CNBB, né? E nós somos contrários a uma proposta de redução ou de modificação do Estatuto que venha a diminuir esse direito que foi tão duramente conquistado no nosso país quando a gente faz uma avaliação da história da infância. E assim, a gente sabe que esse tema ele vem à tona sempre diante de um crime ou de um ato infracional grave cometido por um adolescente. Nós não conseguimos fazer uma discussão em relação a esse tema quando nós não estamos tomados por essa comoção social que ocorre. A Pastoral do Menor teve a oportunidade de fazer em 2011 várias oficinas de argumentação no Estado, no país todo. Foi uma campanha a nível nacional. Nós tivemos bons resultados dessa campanha de argumentação. Nós comprometemos a sociedade para que esse adolescente
quando ele cometeu o ato infracional, ele possa ter, de fato, uma medida socioeducativa que ajude no processo de ressocialização dele. Desculpe, campanha de argumentação. Como é que funciona? Nós fizemos oficinas em universidades, nas comunidades, né? O nome da campanha era Medidas Socioeducativas Responsabilizam, Mudam Vidas. Nós, da Pastoral do Menor, nós temos um programa de medida socioeducativa aqui em Fortaleza desde 2002. Então, nós estamos falando de um campo onde a gente atua, onde a gente trabalha, onde a gente está dizendo não vale a pena reduzir, por vários fatores que eu quero colocar no decorrer desse debate hoje. Ok. Deputado, muito boa noite. E aí, seu posicionamento? Onyx Lorenzoni, o governador Geraldo Alckmin, Álvaro Dias ou uma outra vertente? Eu iria um pouco mais além. Primeiro, boa noite a todos. O próprio Código Penal já está em fase aí já de debate para a sua reforma, né? Foi criada uma comissão no Senado e essa comissão tem debatido toda essa questão em relação a essa reforma do Código Penal. E eu, particularmente, sou a favor da redução aos 16 anos, como preza no Senado hoje, uma das propostas que vem caminhando, digamos assim, a passos mais largos, é a proposta da redução a 16. Tem outras propostas, como a do Álvaro Dias, para redução a 15. Tem propostas até, dependendo da gravidade, como de fato é em alguns estados, nos Estados Unidos, né, em alguns estados, de acordo com a gravidade do crime, a sua punição. Mas aqui no Brasil, acho que para a criminalidade, para o problema que nós enfrentamos hoje, não vou deixar de concordar que isso não é a solução. Claramente não é a solução reduzir, não vai resolver o problema da criminalidade no Brasil. Mas eu tenho um ponto de vista e um entendimento de que é um grande passo para principalmente a redução de uma faixa etária, da criminalidade dentro de uma faixa etária que vem crescendo aos últimos anos a passos largos. Dos últimos 8 anos, aumentou mais de 80% a criminalidade entre 16 e 18 anos. Então, baseado nesses 80%, é que você imagina estabelecer os 16 anos? Os 16 anos, acreditando que, de certa forma, pode ser uma maneira de barrar essa criminalidade. Principalmente, a gente tem acompanhado aí crimes bárbaros cometidos por jovens. Aqui no estado do Ceará, tem um exemplo que eu posso dar, mas a seguinte, em Maranguape, de um jovem de 16 anos que já matou mais de 10. E aí, esse jovem vai fazer o quê? Qual é o máximo que ele pode pagar? Ainda tem 2 anos para matar muita gente. Quantas pessoas ainda ele vai matar? Então, a preocupação é essa, a preocupação da sociedade é essa. Então, o meu entendimento é de que talvez essa redução pode sim criar uma medida socioeducativa positiva, mas, de certa forma, com o tempo, a gente pode reduzir, pelo menos nessa faixa etária de 16 a 18 anos, a criminalidade. Okay. Renato, muito boa noite. Boa noite. Seu posicionamento? Eu, como militante da área da infância e da juventude, eu já fui do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, eu conheci as unidades de internação em diferentes estados brasileiros, em diferentes países. Eu posso dizer que o problema não está no texto da lei. Por que algumas pessoas são favoráveis à chamada redução da idade penal? Porque elas acreditam, por desinformação, muitas vezes, não é culpa delas, o tema da juventude na mídia brasileira, infelizmente, não é tratado, sobretudo, da afirmação dos direitos da juventude. A juventude, quando ela chega às páginas dos jornais, muitas vezes está equivocadamente atrelada como se fosse a única responsável pelo crescimento da violência no país. Portanto, as pessoas acreditam que não há responsabilização anterior aos 18. Então, primeira coisa que existe nós, no Brasil, a exemplo de vários outros países, como a Alemanha, a França, Estados Unidos, países da América Latina, temos um sistema de responsabilização, que ele começa, no nosso caso, aos 12 anos, no caso da Alemanha, por exemplo, aos 14, é a responsabilização especial, que é exatamente para aquela fase de afirmação da personalidade, em que o sujeito está formando seus valores, em que ele não deve, sobretudo, ser colocado em penitenciárias. Na Alemanha, por exemplo, é de 14 a 21, aqui é de 12 a 18. Nós temos, portanto, uma responsabilização especial de 12 a 18 anos. Mas, Renato, se o adolescente Maranguape, que o deputado fez referência, ele cometeu tantos homicídios,
O problema não está na letra da lei, o problema é que a lei não foi aplicada, porque a lei, inclusive, né, determina 6 tipos de sanções diferenciadas da mais leve, ou seja, da menos gravosa à mais gravosa. E ao contrário do que se pensa, todos os indicadores no Brasil, eu acompanho todas as estatísticas com muito cuidado, né, eu posso lhe assegurar, assim, mostrando as fontes das estatísticas. O que aconteceu no Brasil foi, sobretudo, a ampliação da chamada criminalidade aquisitiva, né, aquela que envolve patrimônio ou tráfico de drogas, e houve um aumento da punição. Portanto, o problema não está tanto, né, se há ou não legislação para punir, mas é na própria aplicação do sistema. E, por último, todos nós sabemos, quem está nos assistindo agora, que porventura tenha conhecimento, né, porque conheceu pela família, porque teve algum problema familiar no sistema criminal, o sistema criminal hoje é gigantesco, ou porque se deteve em conhecer o sistema criminal, sabe que ampliar um já caótico sistema criminal não entrega aquilo que nós queremos. Eu queria finalizar com essa reflexão. O que todos nós queremos aqui? É o que todo mundo quer. Nós temos o desejo de andar na rua com segurança, nós temos o desejo que as nossas famílias, que as nossas casas, que, né, os nossos familiares não sejam atingidos no seu direito humano à vida, à integridade. A redução da idade penal não vai entregar isso. Ela vai agravar a violência. Ou seja, ao contrário, ampliar o número de jovens. O sistema penal brasileiro já tem 560 mil pessoas, meio milhão de pessoas, é a 4ª população carcerária adulta do planeta, metade tem entre 18 e 28 anos. Colocar mais gente lá, nesse sistema caótico, vai piorar, porque o sistema penal, do jeito que ele é hoje, ele só injeta violência na sociedade. A paz, todo mundo sabe disso, é fruto da justiça, ela não é fruto da vingança. Irã Ribeiro, boa noite. Boa noite, Hamilton. Boa noite aos nossos convidados, né? E ficamos aqui numa dúvida imensa, tá certo? Como resolver o problema da violência no Brasil? Como um cidadão pode deixar a sua casa e se dirigir ao local do trabalho com segurança para a sua família? Como um cidadão pode deixar sua filha de 15, 16 anos ir para a aula, saber que ela volta corretamente? Como uma mãe pode ficar tranquila ao a filha sair de casa no seu veículo, que vai retornar e não ser assaltada? Este é o problema do Brasil. Índices de violências nunca vistos. Tá certo? E estamos assistindo também, tá certo? Não sabemos e não temos os números para quantificar, mas estamos assistindo também uma negociação entre menores e quadrilhas. Vem para a minha quadrilha que na hora de atirar é tu que atira. Tá certo? Vem porque na hora do crime... Quer dizer, então, nós, cidadãos, que temos o direito constitucional de ter segurança, estamos vivendo um momento, Hamilton, que acredito que não seja só eu, um momento dificílimo, toda a população. Olha, para mim, Hamilton, eu quero dizer para os ouvintes que estão aí, para mim, o lugar da criança e do adolescente é na escola, estudando. É lá que ela deveria estar. No entanto... Mas, no entanto... eu acho que esse é o problema. No entanto, quer dizer, as leis não são cumpridas. Você falou 500 mil pessoas. 560 mil. Nós temos a 4ª imagina, você imagina, só completando, tem 300 mil pessoas, tem 300 mil mandatos de prisão que não foram cumpridos. Imagina onde é que nós vamos chegar. Mas ter um sistema deficitário também não é motivo para deixar o criminoso solto, né? Não, mas espera aí, é necessário entender. Eu acho que é necessário. Eu concordo com essa linha de raciocínio do Irã. Vamos pensar o seguinte. De onde é que vem a conflitualidade? Vamos chamar a violência é um conflito, né? Qual é a grande marca da sociedade brasileira? A sociedade brasileira é estupidamente desigual. Ela é brutalmente desigual. Uma sociedade, não é o nosso tema hoje, mas uma sociedade que pega o seu orçamento geral da União, o orçamento agora do governo federal, coloca 47% para banqueiro, juro da dívida, e coloca 3,5% para a educação. Então tem um problema. Ou seja, na ordem de prioridades governamental,
o banqueiro é mais importante do que a educação das crianças. E aí não adianta discutir se que falta financiamento para a educação ou para a saúde, né? Agora agora tem um outro problema. A insegurança, ela é também, ela é seletiva, ela não é para todos. Aumentou a população carcerária na década, né? Você tem 560 mil presos, a quarta população carcerária do planeta, então não é verdade que se prende pouco, se prende muito. Nós já somos a quarta população carcerária do planeta e explodiram o número de os assassinatos. São 49 mil assassinatos, ou seja, prender mais não nos tornou mais seguros. E, ao contrário, esse medo generalizado só aumentou a indústria da segurança privada. Hoje você tem um trabalhador na segurança pública para cada 3 na segurança privada legalizada, ou seja, aquela que está na Polícia Federal. Então, o que você tem? Você tem 660 mil trabalhadores policiais, né, e mais de 1.800.000 trabalhadores da segurança privada. Portanto, tem também uma lógica de mercado que os donos da segurança privada, eles também querem. Mudar esse vetor, né? Agora, deixa eu só te fazer uma pergunta. O Irã estava falando a respeito de nós não temos números confiáveis. Eu realmente desconheço. Temos números confiáveis de participação de menores em crimes? Existem por estado, inclusive, estado e por idade. Por exemplo, no caso, hoje, houve uma redução dos crimes contra a vida e houve um aumento muito grande da criminalidade aquisitiva. O que você pega? Você pega São Paulo, por exemplo, né? Criminalidade, eu vou explicar, aquisitiva. Vamos lá. Você tem hoje menos de 1% dos internos, por exemplo, no sistema brasileiro, né, dos privados de liberdade, estão privados de liberdade por crimes contra a vida. O grande motivo da privação da liberdade no Brasil qual é? Qual tem sido? Furto, roubo, tráfico de drogas. Ou seja, você tem aí essa tríade, a chamada da criminalidade aquisitiva. Então, antes desse menino estar em conflito com a lei, tem muita coisa em conflito com ele. E aí é necessário perguntar. O Irã pergunta, por que a criminalidade, né, chega a esse menino? Por que muita coisa não chegou antes? Convivência familiar e comunitária, educação, eu saúde. Acho que isso é me parece ponto pacífico. Mas veja bem, existe um problema temporal. Deixa eu só então concluir. Se hoje nós tivéssemos uma escola extremamente sedutora, nós resolveríamos o problema daqui a uma geração. Só que eu acho que a sociedade não quer esperar uma geração inteira. Não, nós temos um sistema para isso. Atitude hoje. Hoje nós botamos a socioeducação para... Nós temos um sistema socioeducativo. Então, hoje, eu vou pegar Maranguape, porque aí nós acompanhamos em 2009, aí, me perdoe, mas não dá mais para ficar botando panos quentes e ter medo de falar as coisas, né? Nós acompanhamos em 2009 10 municípios no estado de Ceará, onde nós fomos levar todo o know-how da nossa experiência de atendimento socioeducativo para desenvolvermos uma ação em CREAS, porque, de fato, há uma normatização, há uma regulamentação para o atendimento socioeducativo que, se fosse cumprida, que se fosse aplicada, hoje nós não teríamos esses adolescentes do jeito que estão. Quando o deputado Daniel fala, né, que o adolescente ele cometeu 10 assassinatos, muito provavelmente, antes dele cometer o primeiro assassinato, ele tinha cometido um ato infracional e foi para uma medida socioeducativa que foi ineficaz. Ou seja, o Estado teria que ter atuado O Estado teria que ter atuado. Aí eu vou lhe dar um exemplo. Deixa eu continuar para o exemplo ficar claro, porque senão você vai pegar o exemplo distorcido. Mas deixa eu só continuar no exemplo de Maranguape. Maranguape, certo? Nós tivemos quase que emplacar uma luta para convencer a gestora municipal, na época, da secretaria, de implantar o programa de atendimento socioeducativo, que já deveria ter sido implantado. Por lei. Nós chegamos ao cúmulo, e isso depois, enfim, nós chegamos ao cúmulo de ter 3 pessoas, educadoras que tinham que estar trabalhando no CREAS, também com medidas socioeducativas que não existiam, mas que o recurso saía para pagamento. Fantástico. Nós estamos falando disso. Nós estamos falando de um sistema socioeducativo no estado de Ceará que nós, enquanto sociedade civil, não conseguimos, porque somos poucos fazendo essa discussão. A classe política também não consegue, porque não compreende o que é isso. Então, acho que os meninos estão na internação para comer. Nós tivemos um menino que teve o olho perfurado por um instrutor educacional. E isso que eu estou dizendo aqui, eu já venho dizendo nos últimos 5 anos, então não tem um problema de dizer. Tem vários instrutores dentro das unidades de internação, não são todos, mas é a maioria, que não deveriam estar lá. E vou lhe dizer mais uma coisa, que eles dizem isso para a gente. A maioria dos que estão lá, isso eu não tenho medo de dizer, são encaminhados por deputados ou vereadores. É a história do cartão. Eu disse isso na entrevista há 4, 5 anos, quando teve uma morte na unidade. Um instrutor desse perfurou o olho de um menino que estava dentro do dormitório, que é uma cela,
Por mais que esse adolescente, que isso faz parte da adolescência também, todos nós aqui fomos adolescentes, a gente sabe disso. Por mais que ele estivesse naquela condição dele ali interna e tudo, e provocasse a pessoa, ele estava do lado de fora da cela, ele pegou um pau de vassoura e, fatalidade, furou o olho do menino, porque eu acredito também que ele não disse, eu vou furar o olho, mas ele sabia que podia acontecer. Aí, olha o que acontece. Só para você ter uma ideia de que sistema a gente está falando. E se a gente não mexer com isso aí, por isso que eu acho bom o deputado estar aqui, para a gente discutir questões concretas. Nós temos, dentro da unidade, isso falado pelo juiz da 5ª Vara, que nós estávamos numa reunião e a gente estava conversando, de uma denúncia que ele recebeu, o doutor Clístenes, depois vocês podem conversar com ele, de um instrutor dentro da unidade que era traficante, que tinha um adolescente que já estava devendo a ele R$700. E quando o doutor Clístenes tomou conhecimento, informado por uma pessoa da unidade, que ia armar para pegar esse instrutor, o que aconteceu? Esse instrutor avisaram para ele lá dentro, e ele saiu. Né? Temos casos de abuso, temos casos de violação, então a gente precisa romper com isso para que essas medidas elas tenham eficácia. Vou pedir licença a vocês, deputado, eu volto com você no segundo bloco, precisamos fazer um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouco. 3486-1721, até já. Olá, estamos de volta. Lembrando sempre, você participa por meio do telefone 3486-1721. A discussão hoje é redução da maioridade penal. Nosso segundo programa a esse respeito. Além de você, participam Renato Roseno, advogado, consultor em direitos humanos. Participa também Daniel Oliveira, deputado estadual pelo PMDB, presidente da Juventude do PMDB e do Comitê de Acompanhamento das Ações relativas à Copa de 2014. Participa também Aurilene Vidal, articuladora institucional da Pastoral do Menor e membro da coordenação colegiada do Fórum de Defesa e Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes. E, claro, Irã Ribeiro, nosso comentarista, empresário. Daniel, vou voltar com você. Pronto, eu voltando aí ao caso, só para a gente relatar esse caso de Maranguape, já que, de certa forma, virou aí um exemplo do tema, mas esse caso, eu assisti muito essa reportagem, depois voltei, porque eu fiquei perplexo pela crueldade daquele jovem, e começou realmente através de tráfico de drogas, como de fato é o que impulsiona muito a criminalidade entre os jovens, mas ele continuou matando e chegou a cumprir medidas socioeducativas, chegou a ser preso, chegou a ser levado a sistemas prisionais para a juventude, né, para esses jovens. Mas saiu e continuou fazendo a mesma coisa, matou mais de 10. E aí eu fico imaginando aqui, eu entendo que a questão não está, a solução não está na redução, a solução está realmente na educação. Nós precisamos investir cada vez mais na educação, mas isso todos nós aqui sabemos que isso é uma questão de tempo. O errado que está agora é a questão dos orçamentos. O orçamento tem que ser para a educação, por isso eu também sou a favor, e tenho falado muito sobre isso aqui na Assembleia, de formarmos uma corrente para agora essa questão dos royalties, que seja 100% aplicado na educação. Mas é muito difícil pedir para a população que espere pelos royalties. Mas é muito difícil pedir, só para concluir, mas é muito difícil pedir para que essas medidas educativas cheguem daqui a 20 anos. E as pessoas que estão morrendo hoje, amanhã. E vamos colocar aqui o caso daquele jovem de São Paulo, Vitor Hugo. O João Hélio. O João Hélio, que foi arrastado e as pessoas pediram para parar, uma coisa que abalou o Brasil inteiro, uma criança arrastada por um cinto de segurança e comoveu o Brasil inteiro, e foi um jovem de 16 anos. E aí esse jovem vai lá, vai cumprir o máximo de 3 anos, de 2 anos e meio, isso é justo, é correto? O jovem hoje de 16 a 18 anos, ele pode votar, ele pode se emancipar e pode contratar, ou seja, ele pode ter uma empresa, ele pode contratar, ele pode se alistar, ele pode votar, né? Porque a partir dos 16 anos, não é obrigado, até os 18, mas ele pode votar, ele pode casar. E por que ele não pode ser responsável criminalmente pelo que ele faz? Eu peço licença a vocês, nós temos uma primeira ligação da noite. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Lucas. Desculpa? Lucas. Lucas, você tem pergunta ou comentário? É um comentário. Fique à vontade.
Não, essa questão, porque eu vejo muita controvérsia na própria justiça, né? Que dá, às vezes, liminar autorizando um menino de 12 anos a cursar a faculdade. E o ponto que quer dizer, os critérios usados para eles muita sociedade aí pelas autoridades competentes, né, autoriza meninos que têm capacidade para cursar a faculdade. Na hora que comete um crime, com muita crueldade, acha que ele é incapaz. Né? Você é a favor ou é contra, Lucas? Ninguém consegue mais andar na rua, nem com a criança, esses meninos a serviço do tráfico de drogas, assaltam, não respeita mais nem uma criança, Lucas, uma mãe com a criança, Lucas, ninguém consegue mais andar na você cidade. é a favor ou contra? Eu sou a favor da redução. Eu acho que esse critério tem que investir na criança pequena. Ok. Agora, um bando de marginais com 17 anos tem que aplicar meio rigoroso. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Muito boa noite, liga outras vezes. Só concluir, Hamilton, até no raciocínio do Lucas, para não perder o sentido. Eu concordo com tudo aqui que está sendo debatido. Acho que o investimento é na educação, o investimento tem que ser feito dessa forma. Mas aí, eu tenho filho, o Renato deve ter seus filhos, a senhora deve ter seus filhos, o Irã eu sei que tem. Aí, Hamilton, quando acontecer com um de nós aqui, o que é que nós vamos pensar? Então, na realidade, é que essa insegurança é para todos nós, acontece todo dia. Nós estamos falando, então, de algo mais imediato. Então, vamos supor que não passasse pelo Congresso, tivesse um rei e amanhã a maioridade fosse a partir dos 16 anos. A tendência seria de reduzir, nós temos experiências internacionais para aferir isso. A tendência é ampliar, ou seja, o sistema penal, ele injeta violência. Qual é a ideia? Países reduziram violência, reduzindo a maioridade. Responsabilização especial. Não. Eu tenho estudado isso há 20 anos, é responsabilização especial, ou seja, é porque a gente confunde, né? Responsabilização, né? Ou seja, a partir de que idade no Brasil, se você comete um ato contra a lei, você vai sofrer, portanto, um processo, e esse processo é movido pelo Estado, com agentes estatais, você vai receber uma sanção do Estado, a partir dos 12 anos de idade. A questão é que esta sanção, ela é aplicada de 12 a 18 anos num determinado sistema, a partir dos 18 anos em outro sistema. Nós defendemos que o sistema de 12 a 18, ele funcione, porque ele tem lei para funcionar, parâmetros para funcionar, agora falta investimento e competência. Tem 3 coisas que a gente não pode substituir para qualquer... Né? Vontade política, competência técnica e compromisso ético. Em relação ao sistema, o sistema só funciona se ele começar no município. O que foi que a Aurilene disse? Dificilmente um adolescente, ele começa uma escala de infracionalidade no homicídio. Ele começa no pequeno ato infracional. O pequeno ato infracional, ele pode ser... né, lá na ponta, no município, na medida de meio aberto, que é o quê? Reparar o dano que ele causou, prestação de serviço à comunidade, numa escola, num posto de saúde, na própria justiça, a liberdade assistida, são medidas que o município, ele deve aplicar. Portanto, você que está aí nos assistindo, pressione o seu prefeito. O prefeito da sua cidade tem que cumprir, tem que fazer agora, está na lei, um plano municipal socioeducativo. Quanto melhor o plano municipal socioeducativo do seu município, menor vai ser a infracionalidade. O que acontece, Hamilton? Aqui no Ceará, inclusive, normalmente, o município não faz nada, aí o menino, ele não passa por nenhum tipo de medida, ele aumenta o conflito. Aí chega no momento que o juiz... né, ele é, por lei, obrigado a fazer uma privação de liberdade, manda para a capital. Acontece muitas vezes, em relação à socioeducação, em relação aos adolescentes em conflito com a lei, o que acontece com a saúde. Né? Você manda para a capital os casos mais graves. Assim não acontece com a saúde? Assim acontece também com a socioeducação. Portanto, você que está aí, eu sei que a Rede União chega a vários municípios, né, pequenos, médios municípios, pressione, agora é o momento. Esse ano, agora é o ano em que os planos municipais socioeducativos, eles têm que ser aprovados. Porque quando o plano municipal funciona, você reduz a violência. Como é que você reduziu em Bogotá? Como é que você reduziu em Medellín? Como é que você reduziu no Jardim Ângela? Como é que você reduziu no Norte? Internacionais. Pronto, olha só. Quais foram as trazidas? Você não foi aumento. A vingança não é boa conselheira. Olha, hoje, todo dia, no Brasil, 50 mães, pais, vão reconhecer corpos, retirar corpos no IML de jovens. Nós matamos hoje, como sociedade,
todo dia, mais de 50 jovens entre 15 e 24 anos, né, pobres, negros do sexo masculino. Esse é o perfil do assassinato no Brasil. Quem quiser mais dados, acessa aí Mapa da Violência, né, na internet.org.br, você vai ver todos os dados lá. Portanto, a juventude, ela na verdade, está sendo exterminada. Tem um recorte de classe. É o que a gente chama de genocídio socio-racial geracional. Genocídio porque é grande, social porque são os pobres, racial porque são os negros e geracional porque está de 15 a 24. Né? Hoje você tem um grave problema do extermínio da juventude, né, por causa dessa enorme conflitualidade. Onde é que deu certo? Por exemplo, vamos pegar Jardim Ângela, já foi o bairro mais violento do mundo. Isso. Conseguiu reduzir em 50% em 5 anos, não estou falando de uma geração, estou falando de 5 anos, né, o número de homicídios. Como é que foi? Foi simplesmente aumentando a repressão? O contrário. Foi fazendo a receita, né, que todo mundo já conhece. Não precisa inventar a roda. Você abre as escolas, né, 3 turnos e também no final de semana. Amplia espaço de lazer, cultura e esporte. Você melhora o investimento em juventude. Você tem aqui, Manaus, aqui do lado, por exemplo, você tem projetos, por exemplo, que passam a ocupar as praças a partir das 10 horas, oferecendo lazer, cultura e esporte, sobretudo para aquela juventude que já tinha se evadido do sistema educacional formal. Qual é o resultado? Aumenta, né, a volta, trazer as pessoas para a rua é uma grande atitude para... Eu queria só saber da Aurelene, se a juventude hoje mata mais ou morre mais? Morre mais. Morre mais. Os dados estão aí, né? É isso que o Renato está dizendo, ninguém está inventando nada. E quando a gente defende... eu acredito, eu acho que nunca ninguém vai conseguir me demover dessa ideia de que reduzir maioridade penal vai diminuir violência. Eu não consigo fazer essa associação, não consigo. Mas isso é uma informação empírica. Não, não é empírica, é baseada no trabalho que a gente tem. Porque quando a gente pega adolescentes, nós trabalhamos com adolescentes, tivemos essa oportunidade de acompanhar adolescentes latrocidas, que quando tiveram uma medida socioeducativa boa, eles saíram da criminalidade, como a gente chama. Então, assim, precisa que seja feito isso. Agora, precisa que se invista nisso. Claro, porque assim, essa coisa que o Renato estava colocando é uma outra coisa que a gente sabe também. Quando você tem um adolescente, porque eu fico pensando nesse adolescente que ateou fogo nessa dentista, que a mãe disse assim, e a mãe não estava falando naquele momento, ela não estava se referindo só ao adolescente, não. Ela estava se referindo aos 4 envolvidos, um deles é adolescente. Ela disse, eles vão para a prisão, eles vão se aprimorar e quando eles saírem, eles vão fazer pior. Porque o sistema prisional hoje, seja ele, né? Por isso que a nossa luta é que ele melhore, porque a gente tem que melhorar o sistema prisional para que ajude no processo de ressocialização do preso adulto e também desse adolescente. A gente sabe que tem como ser feito. A gente fez os índices de reincidência do programa que nós tínhamos, de liberdade assistida comunitária, eram baixíssimos. Poucos adolescentes, daqueles que a gente conseguiu de fato trabalhar, voltaram para a criminalidade. Então, não dá para dizer assim, não tem uma outra alternativa. Tem, a gente diz que tem. Agora, tem que investir. Você tem aqui um adolescente, isso não mudou ainda na gestão do prefeito Roberto Cláudio, eu espero que mude, porque está tendo todo um esforço, esperamos que mude mesmo, certo? Você tem um menino, nós estamos falando de liberdade assistida, que é a minha praia, PSC e LA, porque foi o que a gente fez. Você tem uma LA, para que ela funcione, esse adolescente, ele precisa ter um acompanhamento semanal. Ele precisa ser inserido numa escola, se ele tiver a condição de voltar. Ele precisa ser inserido em algum curso que ajude esse adolescente. Precisa ser feito um trabalho com a família, com a comunidade, para que a comunidade passe a ver esse adolescente de forma diferente. Então, não adianta. A lei do SINASE, ela fala, no mínimo, um atendimento quinzenal. Os atendimentos, eles são de 2 meses, um mês ou 6 meses. Então, por que a gente não briga da mesma forma para reduzir, para que esses programas funcionem? Peço licença a vocês, tem mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Raimundo Alves. Raimundo, você tem pergunta ou comentário? Eu queria falar sobre mais ou menos o comentário dele. Fique à vontade. A respeito do menor, fala, esquece que os pais são intimidados pelo conselho tutelar e não pode disciplinar os filhos dele. Ele se sente acuado e, com isso, os filhos estão se marginalizando, porque os pais não podem mais exemplar o filho. Bater no filho sempre foi crime, entendeu? Entendi. Estuprar ou bater no adulto sempre foi crime. Agora, estamos esquecendo de falar que o pai tem direito de educar.
Entendeu? Eu tenho uma sobrinha minha que quando ela quis namorar com 17 anos com o rapaz, era usuário de droga, e o meu irmão pegou a mala e entregou para o Conselho Tutelar quando queria prender meu irmão. Hoje ela é doutorada, dando aula lá em Recife. Ok, agora, Raimundo. se ele tivesse abandonado, se ele tivesse murchado, se esperasse por Pergunta se ele é a favor. a autoridade desse país, está mais do que claro que não resolve. Raimundo, me responda uma coisa. Você é a favor ou contra a redução? Eu sou a favor que reduza para zero. Zero anos? Ótimo. 0 ano, né? Raimundo, muito obrigado pela sua participação. Muito boa noite. Isso é um reflexo da indignação da sociedade. Os exemplos Deixa eu falar uma coisa que é interessante a gente compreender. A gente, em conversa com os adolescentes, né, lá na comunidade, e os meninos, às vezes, vou fazer essa fala para a gente perceber como essa sensação de impunidade passa por eles também. Eles também sentem essa sensação de impunidade nos outros crimes que são cometidos no Brasil. Um adolescente, uma vez nós estávamos numa discussão política, nós fizemos um debate com eles para escolher um presidente e tirar as propostas, enfim. E um deles pulou de lá e disse assim, eles chamam de tia, né? Essa coisa ainda é muito forte, ele diz assim, tia, por que político corrupto no Brasil não vai preso? Boa pergunta. Aí ele disse assim, eu disse, falei isso, boa pergunta, ele disse, se os caras fazem, por que a gente não pode fazer aqui? Eu estou só falando isso porque eles vivem na mesma sociedade. Eles vivem nessa mesma sociedade. Então, também eles veem isso. Então, é uma questão societária que a gente tem que discutir. A gente tem que discutir desde a base. Eu sei que a gente não tem tempo para esperar que mude o processo todo, mas nós temos a urgência de que as medidas socioeducativas, eu não vou nem falar das políticas protetivas, as medidas socioeducativas, e essa é a hora que a gente tem para intervir e ter esse mesmo desejo punitivo de uma redução, a gente chega lá, como o Renato estava dizendo, vai lá no município e pergunte o que é que tem feito. Nós temos mais uma lei aí, que é um estatuto novo, Estatuto da Juventude e do Adolescente. Né, Daniel? O que muda? Oi? Da juventude. Da juventude, e aí? Eu sou um que lutei muito durante, principalmente esses últimos 3 anos, batalhas pesadas no Senado Federal, onde mais demorou a ser aprovado esse estatuto, que voltou agora para a Câmara, ainda não está aprovado definitivamente, porque houve algumas mudanças no Senado, no texto. E eu fui um dos que mais lutei para a aprovação disso, porque acredito realmente que são direitos resguardados a jovens de 15 a 29 anos. Mas o que é que traz de novidade, Daniel? Principalmente, tem muita coisa de novidade, principalmente a inserção garante inserção em relação à educação, alguns direitos que não estão sendo respeitados da juventude em relação à meia entrada de órgãos e outros direitos. Mas onde é que eu quero chegar? No Senado, uma batalha imensa, o senador Eunício Oliveira, na época, era presidente da CCJ, e uma disputa, uma guerra lá praticamente com o Demóstenes Torres, ainda senador, que era contra a aprovação do estatuto, porque gerava um custo para algumas empresas, principalmente de ônibus, que o jovem agora tem direito a meia entrada até em questão da viagem intermunicipal, e a garantia de recursos, e isso logicamente ia ter um custo, e ele queria saber quem ia pagar, e era contra, e eu sei que essa batalha demorou mais na CCJ, e aprovamos na CCJ, recentemente aprovado agora no Senado, voltou para a Câmara. São direitos resguardados à juventude, principalmente em questão da inserção à universidade, à educação básica, e outros direitos que realmente são assistidos à juventude. Mas eu voltando a essa questão direta da questão da maioridade penal, eu não posso deixar de imaginar que a nossa discussão aqui, todos nós temos o mesmo pensamento. O investimento é na educação. Nós temos que investir, nós temos que fazer políticas públicas eficazes. Mas só que nós Cultura, esporte, lazer. Cultura, esporte, lazer. Vou dar um exemplo aqui prático, e não baseado no mesmo texto da redução, mas que resolveu o problema da segurança. Nova York é uma das cidades mais perigosas do mundo. Outro case foi mundial. por tolerância zero, investiu não só na questão de tolerância zero, mas também em muitas medidas públicas de ressocialização, de cultura, de investimento, e principalmente em esporte, tudo isso. E hoje é uma das cidades mais que reduziu
drasticamente a questão da segurança. Então, nós não podemos acreditar que aqui no Brasil, no sistema que a gente convive, é que a gente pode aguardar 20 anos, 15 anos, para que esses investimentos cheguem em relação à educação. Nós estamos precisando, eu não estou falando aqui da cabeça, nós temos dados até de uma pesquisa que o próprio Renato também deve ter, que em 2004, 84% da população era a favor da redução da maioridade penal de 18 a 16. Já passou para 93. Isso em São Paulo. Isso dentro do estado de São Paulo, que reflete no Brasil. 12.120 pessoas pesquisadas no Brasil. Peço licença, tenho realmente que fazer um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco com o terceiro e último bloco do programa Verdade. Até já. Olá, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa A Verdade de hoje, discutindo redução da maioridade penal, nosso segundo programa a respeito desse tema. Além de você, participam Renato Roseno, advogado, consultor em direitos humanos, participa também Daniel Oliveira, deputado estadual pelo PMDB, presidente da Juventude do PMDB e do Comitê de Acompanhamento das Ações relativas à Copa de 2014. Participa Aurilene Vidal, articuladora institucional da Pastoral do Menor e membro da coordenação colegiada do Fórum de Defesa e Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes, além do nosso comentarista Irã Ribeiro. Irã. É muito bom minha situação, porque eu fico ouvindo essas pessoas que entendem tanto desse processo de educação do jovem. E nós que fazemos parte da população, nós somos pais. Nós amamos nossos filhos. Nós amamos os jovens e os adolescentes. Eu acharia o melhor dos mundos se todos os adolescentes brasileiros estivessem na escola. Se nós conseguíssemos o que a Coreia do Sul conseguiu. Era o melhor dos mundos. Eu não queria grandes obras, não, no meu estado. Vamos desistir, não. Eu não queria grandes obras, não. Certo? Eu queria investir no jovem. Isso. Mas nós não estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo um momento em que os pais estão temerosos de sair de casa. Eu, aqui, como muitos pais que estão nos assistindo, eu chego em casa agora, muitas vezes eu arrodeio o quarteirão, porque foram 2 assaltos na porta. E aí? Como nós vamos viver? Qual será o nosso futuro? Nós temos tempo de esperar esse futuro? Amanhã será com quem? Este é o grande problema. Este é o grande problema. A culpa é dos políticos que não investiram na educação. Então que se coloque uma solução para isso. Porque a população ela é cobrada por impostos. Nenhum país tem uma carga tributária como a nossa. Nenhum país tem a nossa carga tributária. Então por que nós não temos o direito de trabalhar? Por que o cidadão não tem o direito de trabalhar e deixar seus filhos com segurança? Isto revolta. Qualquer ser humano no Brasil está revoltado com a política de segurança implantada. Se os jovens ingressaram no crime, nós adultos somos responsáveis e eu me coloco entre os responsáveis. Eu não fiz a minha parte. Mas em algum momento nós temos que resolver esse problema. E por que o jovem ingressa no crime? Droga? É o fosso social? É pobreza? Qual é o cerne? Qual é o pontapé? Olha, a maioria deles, a própria condição que eles estão vivendo, apesar de nós termos algumas falas de que tem jovens da classe média que estão também enveredando, né, cometendo atos infracionais, mas a grande maioria ainda são de classe menos favorecida, ainda são negros, isso que o Renato estava colocando. Então tem muito disso, é querer ter o que o outro tem, né? É ganhar status. Também tem uma questão de consumo de autoestima. Claro, eu estava vendo uma discussão um dia desse. Deixa eu bem rápida para a senhora, Aurilene, me permita. Não sei se há um estudo, o Renato também, que é um estudioso na área, pode também ajudar. Uma correlação entre, vamos supor, digamos, um bairro onde ele tem uma violência elevada,
e tem, vamos supor que, se há um estudo, uma base de número de quantos % daqueles jovens que vivem naquele bairro estão ligados diretamente ao crime. Tem algum estudo baseado em alguma coisa em relação a isso? Hoje foi até apresentado numa reunião que a gente estava lá, dos 120 bairro, dias, só pra gente ter uma ideia. Tem alguns bairros onde essa questão da violência ela é mais forte, né? Tem alguns pontos críticos já identificados em Fortaleza que a ideia é se pensar em como investir mais. Mas quantos por cento? Eu queria chegar onde é que eu quero chegar. Quantos % desses jovens, num bairro desse, estão envolvidos, ligados diretamente ao crime? Num bairro como esse? Bom, aí você tem que ver essa estatística. 20%? Eu não sei. 30%? Eu acho que muito menos. É menos. Se a gente pega a população juvenil do Brasil e faz um recorte de quantos estão envolvidos... Não, então pronto, vamos supor 5%, 3%. Então, a medida não é para todos os jovens. Tem muita gente que quer estudar, tem muita gente que quer trabalhar, tem muita gente que está fazendo o seu papel. A medida é para aqueles que não estão. Mas aí eu vou... Ele não vai ajudar nesse processo de jeito nenhum. Existe uma demanda de punição, existe uma demanda de ordem e segurança. Essa demanda que o Irã... Essa demanda é uma demanda homogênea. Claro que os setores médios têm mais voz. Não é? Porque, por exemplo, quem está morando no Jardim Iracema, no São Miguel ou no Bom Jardim, também tem uma demanda de ordem e segurança, porque anda de ônibus, é a diarista, é o comerciário, é o operário metalúrgico, é o ambulante, né? Então, são os trabalhadores dessa cidade que fazem a riqueza dessa cidade. Essas pessoas também têm essa demanda, né? Não são só os setores médios. Tem a demanda de andar tranquilamente no seu bairro. Agora, também tem a demanda de investimento no bairro. Por que o Bom Jardim, o São Miguel, né, ou o Jardim Iracema são os bairros com maior conflito? Porque proporcionalmente também são os bairros com menor investimento. Se você pega a Regional 5 em Fortaleza, eu sei que aqui, me permita, os telespectadores estão para além de Fortaleza. A Regional 5 em Fortaleza é a regional que tem os piores indicadores socioeconômicos e tem o pior investimento per capita, que deveria ser o contrário, ou seja, a regional que tem o pior indicador socioeconômico deveria receber mais investimento. Por isso que uma grande parte, né, dos adolescentes que estão no sistema saem, em especial, dessas regiões de maior conflitualidade que eu falei. Então, tem um problema de exclusão socioespacial. Por que tem um problema grave hoje no São Miguel? Também, para quem não conhece, uma região em Fortaleza que tem uma disputa territorial. Vários assassinatos por ausência, muita ausência, histórica ausência de uma intervenção pública, estatal em especial, que possa fornecer, constituir um outro projeto de vida de mundo. Nós temos uma sociedade hiperconsumista, né? Hiperindividualista. Os setores médios, em especial, eles exortam também um determinado padrão de vida. Esse padrão de vida passa a ser desejado, primeiro. Segundo, uma sociedade de insolidariedade e falta de responsabilização com o outro. Quando um deputado bota dinheiro na cueca e até agora e vira líder da sua bancada, da bancada do governo, na Câmara Federal, qual é o exemplo? Isso é um exemplo corretor? Não, isso não é um exemplo corretor. Isso é um exemplo que diz o seguinte, olha, se lá em cima, se no Planalto se faz isso, né, na planície pode se fazer pior. Então, tem um segundo problema, do horizonte. Terceiro, né, tem a ideia que remédio para filho de pobre é trabalho ou prisão. Portanto, nós somos ainda uma sociedade que é desigual e ela é perversa nessa relação, em que uma elite ela não se vê no outro. E quarto, por último, me parece que essa questão da redução da idade penal é o bode na sala. Ou seja, qual é a ideia do bode? É você desviar o foco, a atenção. Portanto, enquanto a sociedade, né, se apega, em função do seu desespero, do seu medo, a uma medida que parece ser boa do ponto de vista imediato, ela está deixando de pressionar a sua Câmara Federal, os seus deputados, o seu Congresso Nacional, os seus governantes, para medidas estruturantes. Nós precisamos de mudanças estruturais que comecem agora. O Daniel falou em 80% dos jovens envolvidos entre 16 e 18, né? O que me garante, Daniel, que se eu diminuir, por exemplo, para 16 anos a maioridade penal, os de 14 não vão começar a ser cooptados e depois os de 12, e eu não vou criar um outro mercado ainda mais cruel. Não, porque aí você tem que olhar o discernimento. Você não pode comparar uma pessoa que tem 16 anos com o discernimento de uma pessoa que tem 12 anos. Para mim, uma pessoa que tem 16 anos, para mim não, para o Código, para a Constituição, ele pode votar, ele pode casar, ele pode contratar, pode ser contratado, pode trabalhar, pode se alistar, pode ir para o Exército. Então, ele tem, até pela Constituição mesmo, não sou eu que estou falando. Ele tem discernimento para isso. Então, por que não tem discernimento
para ser julgado pelo que cometeu. Então, o meu pensamento vai no sentido de que, de certa forma, a sua pergunta tem total, a gente está cansado de assistir hoje nesses programas policiais, um assalto com latrocínio, morreu o cidadão, matou a cidadã que é mãe de família, que estava voltando do trabalho. Aí pegou 3. Aí dos 3, um é menor. Quem atirou? O menor. Mesmo que não tenha sido, ele passa a ser o que cometeu o crime. Por quê? Porque o nosso sistema permite de que uma pessoa com 17 anos e 11 meses de idade, ele cometa um crime, uma atrocidade, tira a vida de uma pessoa que está trabalhando, que é mãe de família, tira a vida de uma pessoa, não tem o que explicar. Tira a vida de uma pessoa e o máximo que ele pode, e ele não pode ser tratado como uma pessoa que tem 18 anos por causa de 1 mês, de 2 meses, de 1 ano. É isso 18 anos e dinheiro. Porque eu acho, uma coisa quando eu estou fazendo minhas capacitações para ir, ou as oficinas de argumentação e tudo que a gente fala, eu digo assim, vocês lembram do Pimenta Neves, que atirou na namorada pelas costas, sem dar nenhum direito de defesa, e porque tinha dinheiro, usou todos os recursos que a lei permite, ele ficou solto, e que vai cumprir 3 anos, depois de ter cometido o crime há mais de 10 anos? Então, nós estamos falando disso. O que a gente está querendo, a gente não tem o 2 pesos e 2 medidas. É totalmente diferente quando a gente está tratando de adolescente. Tem um adolescente na cidade de Crateús que ele cumpriu 6 anos de medida socioeducativa. Esse adolescente cometeu um latrocínio. Ele cometeu com 16 anos, ele cumpriu os 3 anos de internação, voltou para o interior de origem, que era Crateús, e ele estava cumprindo a semi-liberdade, que você passa a noite na unidade e de dia você sai para fazer trabalho externo. Eu conheci esse adolescente e conheci a equipe que estava trabalhando com ele. A equipe dizia assim, Aurilene, a gente já mandou vários relatórios para o juiz, porque esse menino, ele refletiu o ato que ele fez, ele se arrependeu do que ele fez, ele está trabalhando, ele está estudando, e o juiz simplesmente diz assim, não, ele não vai sair, pronto, ele só vai sair quando ele completar 21 anos e acabou. Então, esse pensamento punitivo, ele é muito forte. E aí, eu conversando com ele, ele disse assim, eu queria, porque eu passei 3 anos lá, eu estou mais aqui, e quando não, eles ainda cumprem medida de meio aberto, que é PSC ou ILA. A gente tem que conhecer a lei para falar. Então, a gente está dizendo, os adultos também saem por progressão de pena e cumprem 3 anos. Então, que a gente tem que melhorar o sistema mesmo. O Irã? Olha, eu fico realmente como cidadão, e meu papel aqui é ser o cidadão. Sim, claro, é tentar fazer o papel do cidadão. Eu fico... O que podemos fazer? Nós estamos ouvindo especialistas, um deputado, uma pessoa que entende profundamente, você que trabalha... E o que a população pode fazer? Eu acho que a população ela pode se está envolver entrando mais, em estado de desespero. Eu sei. O problema do medo na população. Eu tenho uma filha que foi assaltada 3 vezes. É geral, não é só o pobre, não. Se a gente parte, eu sou filha, eu tenho um filho e quero que... Minha filha foi assaltada 3 vezes. Há 3 semanas atrás, estavam assaltando na aldeota de Mercedes. Uma Mercedes branca assaltando na aldeota. Rapaz, nós somos assaltados com um mandato. Tem gente que assalta os cofres públicos no exercício do mandato público. Tem assalto pior que esse? O cara rouba a merenda escolar. Roubaram a água. Em estiagem que eu estava lendo aqui. Roubaram água no carro-pipa. Então, o problema é que esse desejo de punição, ele é seletivo. E aí tem um problema também. Esse é um problema. Olha, por que os assassinatos que acontecem todo dia, né, nas periferias urbanas, eles são invisibilizados? Porque tem uma certa compreensão de que é um cidadão de segunda classe que está morrendo. Né? Olha, eu vou repetir. Todo dia, 50 jovens de 15 a 24 anos são assassinados no Brasil. São 50 famílias que perdem, que vão lá no IML fazer o reconhecimento, fazer a liberação do corpo. Mas não causa revolta. Não causa revolta, porque é seletivo. Portanto, nós ainda somos uma sociedade muito arcaica, no próprio sentido de comunidade, no sentido de responsabilidade pública. Eu quero repetir. Se os nossos exemplos, né, advindos lá do Planalto, inclusive, das casas parlamentares, continuarem a ser esses, a questão da redução da idade penal vai ser exclusivamente um bode na sala, para desviar o foco.
Porque o Irã pergunta corretamente, essa pergunta é fundamental, o que a gente pode fazer? Nós temos que alterar, né, de agora, a lógica dos investimentos em política social. Política social não pode ser política pobre para pobre com financiamento pobre, feita com cartão de deputado, como que nem a Aurilene acabou de dizer aqui, sem competência, sem qualidade, com investimento ruim. Ou seja, a gente quer resolver? Pois nós conseguimos, às duras penas, no processo de redemocratização do Brasil, às duras penas, nós conseguimos alterar a legislação, criar parâmetros, aprender, estudar sobre o assunto. E existem exemplos bem-sucedidos. Esse que ela colocou, né, é um exemplo bem-sucedido, por exemplo. Nós temos exemplos bem-sucedidos. Agora, nós temos que ter a serenidade para entender que nem todo mundo quer fazer a coisa certa. E por que existe... Né, é uma medida que... Por que logo um governador, né, de extração conservadora, ele vai tomar a frente desta medida? Porque, sobretudo, né, num ano pré-eleitoral, ele sabe que ele está dialogando com um determinado sentimento, que é o sentimento de desespero. Vamos olhar a mídia brasileira. Em Fortaleza, você tem 14 horas de programas policiais. Eu me recuso a chamar isso de jornalismo. Né? Não é jornalismo, é programa policial. Ele injeta violência, ele estigmatiza as pessoas. E gera um mercado que gosta de que aquilo seja assim, né? Elege parlamentares, elege mandatários. Que é o mais grave. Ao meio-dia, você tem uma dieta de violência que está sendo colocada para... Um dia desse, Hamilton, um pai me liga, né, por intermédio de um educador social, o pai me liga só para poder contar isso. Diz assim, olha, e queria processar um desses programas, porque inflou tanto, né, a violência na sua própria comunidade que detonou uma verdadeira guerra. Portanto, existem vários produtores de violência. Agora, existem projetos para acabar com esses programas. Existe um projeto? Tramita na Câmara Federal projetos para acabar, principalmente em alguns horários. Esse provavelmente vai ficar em alguma gaveta durante muito tempo. A Globo tem alguns programas, e os mandatos. Eu peço licença, peço desculpas a vocês, nosso tempo, infelizmente, acho que daria mais um terceiro programa, mas acabou. Queria começar 30 segundos com o Irã Ribeiro para as considerações finais. Irã. Eu quero aqui levar para a população o sentimento de que nós estamos tentando fazer alguma coisa. Existe uma parte da população que se mobiliza para resolver o problema que nós mesmos criamos. Nós adultos, eu estou entre eles, eu sou responsável. Nós estamos tentando, mas nós temos que ter o apoio da classe que geralmente fazem as leis e da classe que realmente é responsável por isso. Os políticos têm que resolver o problema que eles criaram. Aurilene? Eu vou terminar com uma frase do Aloísio, que ele dizia, ninguém nasce infrator. É isso que o Irã está dizendo. Nós somos responsáveis por isso que a gente tem hoje aí. Mas não. Daniel? Sem dúvida nenhuma. Há um grande déficit, principalmente com a juventude. Mas eu acredito, vou continuar favorável à redução, tanto é que depois de muita luta, nós estamos trazendo aqui para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, uma data a confirmar até dia 15 de maio, a comissão especial que está tratando da reforma do Código Penal, vai vir aqui para a Assembleia Legislativa para debater com juristas aqui do Estado, para debater com a sociedade, vai ser um evento aberto. E ver se diminui a quantidade de recursos. Para escutar o que é que a sociedade, o que é que o Ceará está achando, e só vai passar em 3 estados. Eu consegui, lá junto com o senador Unis, que é o presidente da comissão especial, Renato, trazer para cá. Diga só um oi aí para a gente. Pronto. Daniel, desculpe. Aí consegui, junto com o senador Unis, que é cearense, e é o presidente da comissão que trata dessa reforma. E vai ser aqui na Assembleia Legislativa até o dia 15 do Código Penal. Do Código Penal, reforma do Código Penal, que está tratando disso. E será até o dia 15, isso é importante para a sociedade poder debater, acho que é um tema muito importante. Vou continuar a favor, porque eu acredito que as medidas são educativas, a solução está na educação, mas a priori nós temos que, pelo menos, reverter isso emergencialmente. Renato?
Vamos ver se dá certo aí? Vamos ver, né? Tá bem? Tá bem. Ok. Na verdade, eu sou favorável à paz, à justiça social, e a paz, ela não é fruto da vingança, ela é fruto da justiça. O investimento na nossa infância, na nossa juventude, não pode ser um investimento de dor, sofrimento e vingança. Você não pega a juventude pobre, né, e dá como alternativa a ela a invisibilidade, o assassinato ou a prisão. Essa é a medida conservadora da história desse país, da história do andar de cima, da história das elites. É uma medida populista, sobretudo agora numa época pré-eleitoral que quer dialogar com o medo e com o desespero. Eu sou favorável ao investimento na saúde, na educação, na infância, na juventude, na dignidade humana. Agora você, sobretudo aí que está nos assistindo, cobre no seu município, no seu estado, do seu representante, na sua comunidade, é importante. A melhor alternativa não é a gente calar e consentir com esse populismo penal. A melhor alternativa é a gente sair às ruas e cobrar políticas sociais para a nossa infância e juventude. Muito obrigado a todos, muito boa noite, prazer recebê-los aqui. Ficamos por aqui, mas terça-feira que vem, se Deus quiser, se o acaso deixar, a gente está de volta com mais a verdade para você. Grande abraço, tchau.